Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, vamos lá então falar um pouquinho dos tópicos avançados que eu separei para vocês. O primeiro deles é o princípio do orçamento impositivo. Então, esse é um princípio novo, né? Praticamente nenhuma literatura trata disso aqui ainda. É um princípio, né, que está colocado lá na página da Câmara dos Deputados, né? Existe uma discussão filosófica do modelo orçamentário brasileiro, se é um modelo autorizativo, ou se é um modelo impositivo, ou se é um modelo híbrido, né? Existe essa discussão filosófica, mas a Câmara dos Deputados, na página da consultoria lá dos meus colegas lá da Câmara, eles colocaram na lista dos princípios orçamentários esse princípio do orçamento impositivo. Tá? Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso para a gente entender a lógica, né, que levou a Câmara dos Deputados a fazer isso aí. Existem dois tipos de créditos orçamentários, tá? Então existe o crédito orçamentário autorizativo e existe o crédito orçamentário que é considerado como impositivo, né? O que é um crédito orçamentário autorizativo? Vem no orçamento uma dotação, por exemplo, né, vai lá a LOA, com receitas previstas e despesas fixadas, vem aqui uma obra, por exemplo, no valor de 100, vou botar um garrancho aqui, uma despesa com pessoal no valor de 50, por exemplo, tá? Então, no modelo autorizativo, o governo, a partir desse momento, está autorizado a fazer esses gastos. Em um modelo de orçamento impositivo, o governo é obrigado a realizar aquele gasto ali, né? Então, o que acontece, gente? Deixa eu só melhorar isso aqui, né? A minha letra não me ajuda muito, né? Então, só para melhorar a compreensão de vocês, temos a Lei Orçamentária Anual, com receitas previstas e despesas fixadas. Então, temos uma despesa com pessoal autorizada de 50 e uma obra, vou botar 20 aqui. Vai. Então, o que acontece? No modelo autorizativo, o governo está autorizado a fazer esses gastos, embora não esteja obrigado a efetivamente empenhar, liquidar e pagar essas despesas. No modelo de orçamento impositivo, se o orçamento é impositivo, o governo é obrigado a executar esses gastos, ou seja, a empenhar, liquidar e pagar, ok? Durante muito tempo no Brasil, a gente trabalhou com uma ideia de que o orçamento era autorizativo. Então, o orçamento autorizativo é aquele em que você apenas autoriza os gastos e a autoridade ali, o governo pode ou não executar conforme for a necessidade. Existe um modelo impositivo, que é o quê? O governo é obrigado a gastar tudo aquilo, né? Então, por exemplo, né, quando eu era casado, a minha ex-mulher, se eu chegasse para ela e falasse, olha, você pode ir ao shopping e gastar até R$100, ela adotava um modelo de orçamento impositivo. Ela entendia o que, olha, eu vou torrar os R$100, não importa com o quê, mas eu vou gastar tudo aquilo. Esse é o modelo orçamentário impositivo. No orçamento autorizativo, olha, pode gastar até 100, a pessoa vai gastar mais, né, vai gastar até 100, ok? O que acontece, pessoal? Hoje, a gente tem no Brasil um modelo misto, um modelo híbrido. Por quê? Algumas dotações são obrigatórias. Você tem que pagar, por exemplo, o salário, né, dos servidores. Algumas, né, obras, o governo é obrigado a executar, por exemplo, se vier de uma emenda parlamentar individual ou uma emenda de comissão, o governo é obrigado a fazer esse gasto. Em um modelo, né, que a gente tem híbrido, algumas despesas, às vezes essa obra aqui não vai ser executada. O governo precisa cumprir uma meta de resultado fiscal
e resolve contingenciar os gastos e não fazer aquela obra. E aí ele fica simplesmente autorizado, mas não executa. Então, entenda que existe uma discussão filosófica a respeito disso aqui. Na minha opinião, o Brasil hoje tem um modelo híbrido, que é porque algumas dotações são obrigatórias, a maioria, né, mas tem ainda algumas dotações que são discricionárias ou que não são obrigatórias. Tá? Mas essa é a diferença de um crédito autorizativo e de um crédito impositivo. Então, existe uma controvérsia do caráter autorizativo da LOA. No passado, todo mundo batia o martelo e dizia que a Lei Orçamentária Anual Brasileira era uma lei meramente autorizativa, e isso está mudando ao longo dos anos, isso tem sido modificado. Né? Tem uma alegação de que parte dos créditos autorizados na LOA não é executada. Então, as pessoas entendem que a LOA é autorizativa por isso. Olha, tem algumas dotações que não são executadas. Essa alegação é verdadeira, né? Não se espera sempre a integral execução dos créditos, segundo Aliomar Baleiro, tá? Muito antigo esse posicionamento, mas é só para a gente entender a lógica dele. Algumas despesas são fixas, previstas na Constituição, em alguma lei, e tem algumas despesas que são variáveis, que não estão amparadas em lei, e justamente por isso algumas pessoas entendem, né, que você não vai executar todos os créditos, então o caráter seria ainda autorizativo, ok? Segunda alegação, a não execução de parte dos créditos orçamentários autorizados transforma o orçamento numa peça de ficção. Essa alegação é improcedente, porque a LOA seria uma peça de ficção se o Poder Executivo efetivasse alguma despesa sem a necessária autorização legislativa. O fato é que existem créditos, existem autorizações, esse é o conceito do crédito orçamentário, é uma autorização para gastar. Alguns créditos serão gastos, porque são despesas obrigatórias. Outros não serão gastos em algumas circunstâncias, por exemplo, para contingenciar os gastos, ok? Bom, qual que é a origem do orçamento impositivo no Brasil? Existia uma dificuldade na execução das emendas parlamentares, isso aconteceu mais ou menos até 2015, então até a minha peça técnica da prova do Senado para consultor era justamente um veto na época da Dilma. Tá? A Dilma vetou um dispositivo da LDO que dizia que as emendas parlamentares seriam prioritárias e seriam obrigatoriamente executadas. Era uma tentativa do parlamento, né, do Congresso, de tornar as emendas parlamentares, né, impositivas. Porque normalmente você faz uma emenda, então tem lá a Lei Orçamentária Anual, receita prevista e despesa fixada, aí vem lá um parlamentar, né, e fala, olha, eu vou colocar uma emenda, vou colocar uma obra aqui de 20. O que acontecia? Essa emenda parlamentar, ele alterou o projeto de LOA dentro do Congresso, foi aprovado, essa despesa era resultante de uma emenda de um parlamentar, deputados e senadores têm essa prerrogativa, e aí chegava na hora de executar, o Poder Executivo olhava para isso e falava, rapaz, quem foi, né, o idiota que colocou essa obra aqui? Foi o senador Botelho Pinto. Eu não gosto muito dele, então eu não vou executar, eu vou contingenciar esse gasto aqui. Durante anos isso foi feito, tá? Isso foi feito no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, e aí no governo da Dilma, por conta da crise fiscal, se acentuou, né, o contingenciamento desses gastos. Toda hora, né, essa despesa ela ia para contingenciamento, ou seja, elas não eram executadas. O Congresso começou a ter uma tentativa de colocar na lei de diretrizes orçamentárias essa regra para tornar as emendas impositivas. O presidente da República, né, de forma recorrente, passou a vetar. Tá? E aí, isso é só para vocês entenderem o histórico disso aqui, né, e a partir disso, né, a partir dessa necessidade de contingenciamento desses gastos, né, o outro ponto é que a execução ou não dessas emendas era usada como instrumento de barganha política, né, estabelecido entre o governo e os parlamentares. Os recursos das emendas só eram liberados se o parlamentar, né, votasse a favor do governo em determinado projeto de lei. Isso era feito de forma deliberada em várias votações dentro do Congresso Nacional, e aí na tentativa, né, de se buscar uma maior participação do Legislativo, nasceu a ideia de colocar na Constituição Federal, né, uma emenda à Constituição, uma PEC, com a natureza impositiva das emendas parlamentares. Tá? Por que uma PEC, pessoal? Porque a PEC não vai à sanção do presidente da República. Tá? Então,
isso foi para a Constituição, a ideia de tornar o orçamento impositivo foi para a Constituição Federal, porque naquele momento, eles perceberam que com essa regra do processo legislativo, como a PEC não iria à sanção, ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, colocando na Constituição, não tinha como o presidente não concordar com isso. Foram buscar, a origem dessa ideia do orçamento impositivo. Ela nasce nos Estados Unidos, buscando um aumento da participação do legislativo na definição das execuções orçamentárias. Esse instrumento chamado de rescission, sei lá se é assim que fala, meu inglês não é lá nenhuma maravilha, mas enfim, é uma regra lá no orçamento norte-americano que exige a autorização legislativa para anular parcial ou totalmente os créditos orçamentários. Então, lá nos Estados Unidos, existe essa regra de que se você não for executar uma dotação, olha, eu não quero executar aquela dotação orçamentária da obra, precisa de uma autorização do Poder Legislativo. A lei norte-americana aprovada em 74, como uma reação à política do então presidente Richard Nixon, de dificultar a liberação de recursos de interesse dos parlamentares. Então, sempre tem alguma reação. Lá foi assim, com esse instrumento, e aí aqui no Brasil não chegaram a esse ponto, mas colocaram na Constituição Federal, no artigo 166, parágrafo 9º, a regra para as emendas parlamentares individuais, cada parlamentar pode fazer até 25 emendas no orçamento, elas passaram a ser impositivas, com essa emenda na Constituição. Quando chega o projeto de LOA, faz uma conta, 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto, esse é o montante que vai ser distribuído entre todos os parlamentares, os 513 deputados e os 81 senadores, 594 parlamentares, e aí faz essa distribuição dessas emendas, e a Constituição determina que é obrigatória a execução orçamentária e financeira, empenhar e pagar as despesas provenientes das emendas parlamentares individuais, ok? Esse foi o primeiro ponto, a primeira alteração na Constituição que trouxe essa ideia de orçamento impositivo para o Brasil. Aí começou uma nova ideia. Começaram a colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias a ideia de que as emendas de bancada estadual, existem 3 tipos de emendas parlamentares, as individuais, as de bancada estadual e as de comissão. Cada comissão do Congresso pode fazer determinado número de emendas no projeto de LOA. E aí começaram a colocar na LDO a ideia de que as emendas de bancada também poderiam ser impositivas. Começaram a fazer isso, esse dispositivo foi vetado, e o filme já tinha sido visto, leva para a Constituição. Então, outra emenda constitucional, que saiu ali em 2019, trazendo também a ideia de impositividade para as emendas parlamentares de bancada. Tá? A nova ideia você já sabe qual é, que as emendas de comissão também venham a ser impositivas. Isso ainda não foi feito, mas fala-se dentro do Congresso bastante nessa ideia das emendas de comissão também se tornarem impositivas. O que quer dizer isso, gente? O presidente da República não pode contingenciar esses gastos, a menos que tenha algum impedimento de ordem técnica. Mas hoje as emendas parlamentares dos deputados, senadores e as emendas de bancada são impositivas, ou seja, têm um caráter de obrigatoriedade na execução. O governo não pode contingenciar esses gastos, beleza? Novidade em 2019. Colocaram nessa emenda constitucional de número 100, no artigo 165, parágrafo 10 da Constituição, o seguinte dispositivo. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, colocaram um artigo na Constituição dizendo que o governo teria o dever de executar as programações orçamentárias. Esse dispositivo, na época que ele estava tramitando lá dentro do Congresso Nacional, foi objeto de muito questionamento, de muita confusão. Então, muita gente passou a enxergar nele uma ideia de orçamento impositivo. Houve, não vou dizer uma briga, mas uma discussão filosófica entre as consultorias do Senado, da Câmara, vários parlamentares defendendo a ideia de que a parte do orçamento brasileiro passaria a ser impositivo. Se você pegar uma nota técnica que a consultoria de orçamento lá do Senado fez na época dessa PEC 34 de 2019, que deu origem a essa emenda à Constituição,
né, tinha uma interpretação, né, esse dispositivo dava margem a diversas interpretações, e a consultoria na época entendeu no parecer, né, nessa nota técnica, que, né, devido a essa imprecisão desse termo dever de executar, isso deveria ser tratado em uma outra norma, provavelmente na nova Lei de Finanças Públicas, que daria o veredito final a respeito do fato do orçamento brasileiro ser ou não impositivo em sua integralidade. Tá? Mas, estando na Constituição, né, a gente sabe que nem sempre, né, a intenção do legislador ela se confirma na prática, depois, né, tem uma série de interpretações, né, certo, não vou dizer se são certas ou erradas, mas as coisas acabam às vezes sendo modificadas. E a partir desse dispositivo, a consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados entendeu que existe um novo princípio orçamentário no Brasil, que é o princípio do orçamento impositivo. Na opinião deles, é um novo princípio que define o dever de execução das programações orçamentárias, o que, na opinião da Câmara dos Deputados, o que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária, ou seja, se as programações representavam mera autorização para a execução, modelo autorizativo, ou se diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição, poder-se-ia, né, olha que maravilha o uso da mesóclise, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que acabou prevalecendo na visão da Câmara dos Deputados. Tá? Então, se você perguntar agora, olha, o orçamento hoje no Brasil é impositivo? A minha opinião, não. Na minha opinião, não. Ele é um modelo híbrido. Mas existe uma tendência, sim, né, diante de tudo que tem acontecido nos últimos anos, de transformar o orçamento brasileiro de um modelo que era autorizativo, mas existe uma tendência de que ele venha a ser um modelo totalmente impositivo. Eu não acho que hoje a gente já tenha implementado um modelo totalmente impositivo, embora muitas dotações, muitas despesas sejam, sim, obrigatórias, sejam impositivas. De acordo com aquele dispositivo que a gente acabou de ver, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Esse tal dever de executar as programações que constam na LOA foi inserido naquela emenda 100. Então, na opinião da Câmara, isso se ampliou para todo o orçamento público, o regime jurídico de execução, que já se encontrava definido para as programações, né, relativas às emendas parlamentares individuais. Então, na visão da Câmara dos Deputados, isso ainda não está escrito em livro, tá? Em breve, né, acho que a nova edição do livro do James Giacomoni, né, vai ter já alguma coisa a respeito disso, né, fruto até de uma live que eu fiz com ele a respeito desse tema aqui. Não gosto de falar muito disso, porque aqui é o Direção Concursos, essa live eu fiz no meu canal, né, próprio do YouTube, mas se um dia você tiver interesse, dá uma olhada lá. Mas eu fiz uma live com ele justamente para tratar desse princípio do orçamento impositivo, e a partir disso ele, né, deu uma atualizada no livro dele, né, fiquei até honrado, lisonjeado no livro que eu usava para estudar, mas enfim, né, e ainda estamos consolidando um entendimento a respeito disso aqui. Esse dever de execução das dotações é um vínculo imposto ao gestor por força da Constituição, no interesse da sociedade, que o impele a tomar todas as medidas necessárias, empenhar a despesa, contratar, né, a obra, por exemplo, fazer a liquidação, fazer o pagamento daquela despesa, de forma a viabilizar a entrega dos bens e serviços correspondentes às programações da lei orçamentária. A própria Constituição esclarece que esse dever de execução não se aplica nos casos em que os impedimentos de ordem técnica ou legal estiverem presentes, né? Então, por exemplo, colocou lá uma dotação, né, por meio de uma emenda parlamentar, só que a licitação para a obra não foi feita. Esse é um caso clássico de um impedimento de ordem técnica ou legal. Não tem como executar aquela dotação, né? Então, nesses casos, é um óbice intransponível para o gestor, né? Não tem como, né? Outro caso seria a necessidade de cumprir as metas fiscais, o que requer que as despesas sejam contingenciadas. Eles deixam claro que esse caráter impositivo da execução do orçamento, né, se aplica apenas às despesas que não são obrigatórias, também chamadas de despesas discricionárias, né? Isso porque, obviamente, as despesas obrigatórias, como, por exemplo, gasto de pessoal, despesa com serviço da dívida, né, essas despesas, por sua própria natureza, já são
obrigatórias, não estão sujeitas ao contingenciamento, né, ou ao corte dos gastos, né? Então, no orçamento, você vai ter sempre que empenhar, liquidar e pagar as despesas obrigatórias. Bom, repito, tá? Essa regra que está aqui, essa é uma regra, né, é um princípio do orçamento impositivo que está na página da Câmara dos Deputados. Eu resolvi tratar disso no material. Por quê? Porque a banca pode abrir esse site da consultoria da Câmara dos Deputados e copiar isso aqui e dizer que hoje, né, existe esse princípio do orçamento impositivo. Como todo princípio, essa é uma boa prática, né? Então, olha, é uma recomendação de que as dotações sigam um padrão, né, de impositividade, ou seja, você é obrigado a executar aquela despesa, tá? Então, não é uma regra absoluta. Eu não acho, né, que é correto hoje você afirmar que o Brasil tem um modelo orçamentário impositivo. Eu acho que caminha para esse, né, caminha nesse rumo de um modelo que antes era autorizativo e está se tornando impositivo. Mas cravar que hoje o orçamento é impositivo, eu não acho que isso seja correto. A gente tem que aguardar as manifestações da doutrina, né, de alguma coisa assim, mas se por acaso você, numa prova, a banca falar de princípio do orçamento impositivo, é porque ela estará extraindo as questões justamente desse ponto aqui da página da Câmara dos Deputados, tá? Nenhum livro trata disso ainda, né? Nenhum manual oficial coloca esse princípio, é só para você saber que ele existe, beleza? Bom, vou rodar a vinheta aqui só para a gente dar continuidade à parte dos outros princípios orçamentários. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais, nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.